Dinheiro à vista na conta do Palmeiras, jogadores da base que provavelmente vão ser negociados e o Palmeiras vai fazer o dinheiro. Não é o Alan, não é o Eduardo Conceição ainda, vocês vão saber quem são os jogadores que estão, esquecidos, que passaram por aqui e vão render dinheiro ao Palmeiras logo mais. Tem gigantes aí do futebol internacional interessados no futebol deles, não serviram aqui, mas lá pra fora eles estão bem valorizados. Falar sobre o Neymar aqui, uma das coisas mais ridículas foi a atitude que ele teve com o Robinho Júnior, né? O filho do Robinho, ele simplesmente agrediu, e eu vou dar a minha opinião sobre isso aqui, que vocês vão lembrar muito bem o que o menino Ney, o adulto Ney, sempre tanto defendeu no futebol, e por que agora ele foi lá e agrediu o menino justamente por algo que ele sempre defende. Pra você ver como o Neymar, cara, tudo que ele fala uma coisa e faz outra, ele dá uma opinião aqui e ali ele faz diferente, ele é chorão, mas ao mesmo tempo quando fazem algo com ele e alguém vai reclamar, ele também fica reclamando. Assim, é um cara que extremamente sensível, que a todo momento tá fazendo burrada, a todo momento tá tropeçando. Neymar com grande talento, mas uma carreira assim que poderia ter sido 1000 vezes melhor do que é e do que já foi, porque pelo visto títulos ele não vai vencer mais. E falar sobre Leonardo Jardim, que está sendo já queimado no Flamengo, para você ver o que um empate no clássico pode causar, e o Abel Ferreira, que já está aqui há tanto tempo, já tantos clássicos, e ele fica lá no poder, e os caras empatam mais uma com o Vasco, e o cara já começa a balançar. Falar primeiro sobre o Neymar e o tal do Robinho Júnior, né, que falam que é, nossa, um novo xodó da Vila, um novo destaque da base, mas que até hoje não fez nada. Tem até um meme, né, que eles fazem, né, que o Robinho Júnior, nossa, ele finalmente dessa vez completou 18 anos, um jogador maravilhoso com 0 gols, 0 assistências, 0 isso, 0 aquilo. Realmente só tem pelo nome do pai, né, por enquanto que ele tá no futebol profissional, porque pelo talento dele até agora ele não fez nada. O que aconteceu no treino do Santos, simplesmente ele parece que deu uma lambreta no Neymar, e o Neymar não gostou, foi lá, deu uma rasteira no moleque e parece que deu um tapa na cara dele ainda. Então assim, agrediu, né, um jogador, e assim, covarde o Neymar, né, porque o Robinho Júnior, né, ele é assim, né, então assim, é muito fácil você ir lá e revidar num jogador que é muito franzino, que é muito novo, tem 18, 17 anos, o Neymar, né, óbvio que foi pra cima dele, foi lá, conseguiu agredir. Se fosse mais fortinho, né, Neymar? Aí você não ia, né? Aí provavelmente você ia chorar pro seu pai, ia chamar seus seguranças, ou sei lá o que você ia falar, ou os parças, né? Seus parças, amigos, mas como é um menino bem franzino, aí você teve coragem de ir lá, né? Agredir ele. E o Robinho Júnior, saiu essa notícia aqui, ó, ele entrou quase com um processo contra rescisão de contrato com o Santos, alegando que não tem segurança para trabalhar. É óbvio que ele não é frescura, ele tá usando disso, do problema que o Neymar é o dono do Santos, então provavelmente o Neymar agrediu ele e não deu nada, não aconteceu nada. Ele deve ter falado, presidente, o cara me agrediu, bateu na minha cara, e o presidente, cara, não vou fazer nada. O Neymar é o dono do clube, o pai dele que manda, então não vou fazer nada. Obviamente que os empresários dele devem ter, não vai fazer nada, então vamos usar essa brecha para conseguir uma rescisão de contrato e colocar ele em outro clube. Tem empresário bom, pode ter certeza que sem clube ele não vai ficar, vai arrumar outro time bom, daqui a pouco tá jogando Série A em outro time, ou vai estar jogando na Europa em time grande, porque os empresários desses caras são bons, mesmo sem mostrar muita coisa, eles sempre conseguem contratos, né, altíssimos. Aí, o que tá a questão do Neymar, né? O lema dele é ousadia e alegria. O pai dele deu entrevista esses dias falando assim, que o Neymar joga pra frente, ele sempre tenta uma jogada diferente. Aí quando ele dava a carretilha lá na França, ou tentava dar elástico e os caras davam uma chegada nele, ele chorava e falava assim, cara, é o futebol alegre, eu gosto disso, a gente tem que driblar, tem que ser feliz, faz parte da arte do futebol. Aí agora quando você toma uma lambreta, aí a arte do futebol acaba, aí você vai lá e agride o moleque, dá um tapa na cara do moleque. Acaba. Então quer dizer que a arte do futebol, o ousadia, a alegria, só serve pra quando você dá o drible em alguém, né? Aí, quando você dá o drible em alguém, você não pode apanhar. Agora, quando dá um drible em você, principalmente se essa pessoa que deu o drible em você é bem magrinho e é bem fácil de você ir lá agredir, aí você agride o moleque. Olha o Neymar, vou te falar, a cada semana ele coleciona uma burrada. E assim, ainda tem gente que tem coragem de defender esse menino na Copa do Mundo. Eu chamo de menino porque é um menino, né? É uma criança ainda. Tem coragem de defender esse cara na Copa do Mundo. Ele vai fazer o que na Copa do Mundo? Vai ser engolido
Toda vez que ele, antes dele pensar em dominar a bola, os caras já atropelou ele igual uma carreta e ele vai ficar no chão lá esmagado. E ainda nervosinho, né? Só que é aquela coisa, como eu disse, é nervosinho só com quem, né, é menorzinho que ele, magrinho, aí ele tem coragem de ir lá. Mas se é uma pessoa, né, do tamanho dele ou maior, provavelmente ele choraria e chamaria os parças dele, né? Sobre os jogadores do Palmeiras, o Kaique, né, o goleiro, que tá lá em Portugal, e o Naves, os dois estão muito bem lá em Portugal, né, estão jogando muito bem. E o que vai acontecer? Eles vão ter que sair dos times deles, né, porque eles não foram comprados por esses times, né, eles estavam emprestados. E o Naves, né, vai ter proposta principalmente de time de Portugal, parece que Benfica, Porto e times da Itália, times do primeiro escalão da Itália, e o Naves não serviu para cá. O Palmeiras trouxe o Mikael. O Kaique, goleiro também formado nas categorias de base do Palmeiras, também tem propostas de times do primeiro escalão de Portugal, ou o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto, né? Não foi revelado ainda, saiu lá no nosso palestra, tá aqui os créditos, saiu nesse site. Então, assim, mais dinheiro que vem aí. Tem Eduardo Conceição, tem eles dois, vai contando. Tem o Alan, tem proposta pro Flaco Lopes que dizem que é 40 milhões, o Atlético de Madrid é o mais interessado, né, pelo Flaco Lopes, fora outras vendas aí que podem surgir. O Palmeiras, que tem tudo para fazer muito dinheiro, mas tem que, né, administrar de forma correta, porque tem que pensar na temporada, né? Não adianta nada ficar pensando, vou vender e fazer muito dinheiro, sendo que o que importa, o sentido de tudo do futebol é você ganhar títulos. Então, eu já disse em alguns vídeos aqui, se o Palmeiras conseguir usar esses meninos da base, que não atuaram no profissional, o Eduardo Conceição, o Heitor, né, e esses dois que estão em Portugal e mais outros, se o Palmeiras conseguir fazer o dinheiro para atingir a meta de 2026 e não precisar vender nem Alan e nem Flaco Lopes, seria o ideal, porque aí se deixaria o time completo, sem nenhuma baixa, com o Paulinho voltando agora. Aí é questão de, né, o Palmeiras melhorar seu futebol, ser um time mais confiável. É um time que, pra mim, já tem sim um padrão de jogo defensivo muito bom. O Palmeiras é difícil de tomar gol, mas tem que melhorar ofensivamente, tem que decidir mais os jogos. O Abel tem que rodar mais esse elenco, e seria muito importante se o Palmeiras não perdesse nenhum dos seus titulares, que hoje, Flaco Lopes e Alan, eles são titulares. Então, se eles não saírem, o Palmeiras vai ter que fazer dinheiro de outra forma, e tem mais duas vendas bem encaminhadas. E por último, sobre o Leonardo Jardim, né? Estavam falando lá hoje que o Flamengo está muito bravo, o torcedor do Flamengo, a diretoria em si. O Mauro César Pereira trouxe essa notícia aí a opinião dele, né? A opinião dele em si, mas que provavelmente o José Boto já deve ter percebido, que segundo ele, o Leonardo Jardim destruiu tudo que tinha de bom no Flamengo, tudo que tinha de bom do trabalho, né, do Felipe Luiz, que era um time que não tomava gol, tomava pouquíssimos gols, defendia muito bem, era muito difícil fazer gol no Flamengo. Atacando, não era aquele ataque todo, mas o Flamengo é um time bom, hora ou outra era eficiente, ia lá e conseguia fazer 1 ou 2 gols, e depois se trancava lá atrás, não tomava gol, tentava ficar mais com a bola, marcava mais pressão. E o Flamengo do Leonardo Jardim é outro tipo de time, é um time que tá fazendo muitos gols, mas também deixa o outro time finalizar muito. O Vasco, depois que tomou o gol, colocou o Flamengo entre as cordas, por muito tempo, foi mais de 40 minutos o Flamengo só apanhando, e o Vasco que não é esse time todo. Então, para você ver como o Flamengo do ano passado para agora deu uma enfraquecida em termos táticos ali, né, em termos de jogo mesmo, né, porque o time é praticamente o mesmo, mas Leonardo Jardim já começa a ser questionado. O Mauro César Pereira simplesmente disse que ele destruiu tudo que tinha de bom no Flamengo, que o Felipe Luiz deixou. O Leonardo Jardim fez assim, rasgou, e agora o Flamengo tá aí e tá nessa liderança porque o time é bom. É como o do Palmeiras, mesmo que às vezes o Palmeiras um time que não é bem treinado, não cria tanto, mas os jogadores são tão bons que continua ganhando. O Flamengo é da mesma forma. Mesmo que não seja um trabalho de primeiro nível, o time é bom, a bola cai no pé dos jogadores decisivos e no fim acaba conseguindo as vitórias. Imagina se tiver um treinador que faz o time jogar no seu máximo, imagina que esses dois times pode render, né? Galera, esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.